Olá, alunos do curso de Extensão em Física da URGS. Aqui é a professora Samara e hoje nós vamos para a nossa sétima aula do curso sobre associação de resistores. Bom, a associação de resistores se refere a um circuito que apresenta dois ou mais resistores, então vale lembrar o que a gente viu na última aula com o professor Marcos, que resistência é o termo que define a propriedade que os materiais possuem para dificultar a passagem de corrente elétrica, né? Já o termo resistor se refere ao componente, ao dispositivo que utiliza essa propriedade da resistência para transformar a energia eletromagnética em energia térmica. Então, os resistores podem ser, por exemplo, chuveiros elétricos, que tem aquele dispositivo interno que a gente chama mesmo de resistência elétrica, né? As lâmpadas incandescentes, que tem um filamento interno que é um resistor também, ou outros dispositivos que podem gerar calor, como esses resistores que são muito utilizados em circuitos eletrônicos. Então, a gente tem dois tipos de associação que podem ser feitas entre esses resistores. A associação em série, onde a gente tem um único caminho para fluir a corrente elétrica por esses dispositivos, e a associação em paralelo, onde o fio se divide. Então, há mais de um caminho para a corrente elétrica fluir. Bom, daqui para frente a gente vai trabalhar com a representação desses circuitos. Então, lembrando que ao desenhar um circuito, a gente usa esse símbolo de zigue-zague para representar um resistor. Então, os nossos circuitos vão ficar todos com essa cara, tá? Bom, primeiro, só para lembrar também, para analisar a associação desses resistores, a gente precisa encontrar o valor de certas variáveis, como a tensão e a corrente elétrica. E para isso, como a gente já viu lá na aula do professor Marcos, a gente aplica a primeira lei de Ohm. Essa lei diz que a diferença de potencial elétrico, né, a DDP ou a tensão elétrica, representada aqui pela letra V maiúscula, e que é medida em volts, né, vai ser igual à resistência R, medida em ohms, multiplicado pela intensidade da corrente elétrica I, que é medida em ampere. Então, tendo essa base, a partir de agora, a nossa aula vai se dividir em 4 momentos. A gente vai ver em detalhes a associação de resistores em série e como a corrente e a tensão se comportam num circuito como esse. Depois, a associação em paralelo. Num terceiro momento, vamos ver demonstrações práticas em laboratório de como encontrar as resistências equivalentes nesses circuitos. E, por último, vamos ver algumas aplicações no nosso dia a dia. Começando então pela associação em série, nesse tipo de circuito, os resistores estão ligados em sequência. Então, aqui a gente tem a representação dos resistores R1, R2 e R3, e existe uma corrente fluindo por cada um deles, a I1 no resistor 1, a I2 no resistor 2 e a I3 no resistor 3. Só que como eles estão ligados em sequência e a corrente está fluindo por um único caminho, seguindo o sentido convencional, que vai do terminal positivo até o terminal negativo da fonte, isso faz com que a intensidade da corrente seja a mesma em todo o circuito. Então ela não varia, né? A corrente que passa pelos três resistores é a mesma. Então, todas elas, I1, I2 e I3, têm o mesmo valor que a corrente Isão que flui ali pela fonte. Já a tensão elétrica gerada pela fonte, essa sim vai variar. Então, a tensão que alimenta I1, que é V1, ela vai ser diferente da tensão V2, né, que alimenta o R2, que vai ser diferente da tensão V3, tá? E a soma de todas essas diferenças de potencial que tem entre cada resistor vai ser igual à tensão total que a gente tem na fonte. Então, V total é igual a V1 mais V2 mais V3, e assim por diante, se a gente tiver mais resistores associados. Daí, para encontrar o valor da tensão em cada resistor, a gente usa a primeira lei de Ohm. Então, a gente tem que a tensão total é igual à resistência total multiplicada pela corrente total do circuito, né? Para cada resistor, a gente tem essa relação, né? Então, V1 é igual a R1 vezes I1, V2 é igual a R2 vezes I2 e V3 é igual a R3 vezes I3. Como a gente viu, a V total equivale à soma das outras tensões. Então, substituindo as equações de cima nessa de baixo, a gente fica com isso. R total, né, vezes Isão, é igual a R1 vezes I1, mais R2 vezes I2, mais R3 vezes I3.
Então, sabemos também que a corrente na associação em série é uma só, né? Podemos igualar todas elas a isão. E se a gente passa se dividindo para o outro lado, a gente pode então eliminar esses termos, né? Ficando com R total é igual a R1 mais R2 mais R3, e assim sucessivamente se a gente tiver mais resistores associados. Então, a resistência total ou resistência equivalente desse circuito é igual à soma de todas as outras resistências. Vamos agora para a associação em paralelo. Então, a gente tem aqui também três resistores, R1, R2 e R3. Nesse caso, todos eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Então, a tensão não varia aqui nesse circuito, né? V vai ser igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3. Já a corrente elétrica, ela vai ser dividida pelos ramos do circuito, né? Então, cada pontinho preto ali no circuito representa um nó, que é onde o caminho do fio se divide. Então, nós vamos ter uma I1, que difere da I2, que difere também da I3. Daí, para achar essas correntes, a gente também vai usar a primeira lei de Ohm. Nesse caso, né, a corrente é igual à tensão dividida pela resistência. Então, a gente sabe que a I total é igual à soma das outras correntes, né? Então, substituindo essa primeira equação na segunda, a gente vai ter V total dividido por R total, que vai ser igual a V1 dividido por R1, mais V2 dividido por R2, mais V3 dividido por R3. A gente também sabe que todas as tensões são iguais a V, então podemos também cortar os Vs e a gente tem que o inverso da resistência equivalente de um circuito em paralelo, né, é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor. A gente pode também ter uma associação de resistores mista, né, onde os resistores são ligados em série e em paralelo. Para calcular isso é muito simples. Primeiro, a gente encontra o valor da resistência equivalente, que corresponde à associação em paralelo, que a gente já viu como que é. Então, a gente substitui no circuito essa resistência equivalente. Depois, a gente soma, né, a resistência dos resistores em série. E a gente obtém no final, então, uma resistência total. Bom, agora a gente vai ver a prática em laboratório de como que essas associações funcionam. Para as atividades experimentais, nós vamos utilizar a seguinte montagem experimental, que é bem semelhante ao que a gente usou na aula passada, lá nas demonstrações que a professora Andriele trouxe. Uma fonte de tensão contínua ajustável. Vamos utilizar também um amperímetro para medir a corrente, um voltímetro para medir a diferença de potencial, uma régua de madeira com diferentes fios fixados, que vão ser os nossos resistores, e um reostato, que vai nos ajudar a controlar a intensidade da corrente ou da tensão que a gente quer que passe pelo circuito. Então, na primeira atividade, a gente vai demonstrar como encontrar a resistência equivalente de uma associação em série. Para isso, vamos usar dois resistores de níquel cromo. Aqui a gente tem a nossa régua, né, onde as extremidades dos fios estão fixadas por pequenos parafusos. A gente vai usar apenas os três fios de níquel cromo, e para esse primeiro experimento, os dois primeiros, que são os mais finos, né, o fio R1, que tem diâmetro de 0,25 milímetros, e o fio R2, que tem um diâmetro de 0,40 milímetros. As medidas feitas, elas vão ser todas registradas na tabela 1 do nosso livro texto, que é uma tabela semelhante a essa. Então, nós vamos primeiro manter uma tensão nominal na fonte de cerca de 12 volts, e com a utilização do reostato, vamos ajustar a corrente para um valor de 0,4 ampere, né? Porque o nosso circuito ele vai estar em série, e a gente viu que a corrente tem que ser a mesma em todo o circuito. Em seguida, a gente vai medir a DDP entre as extremidades de cada fio, né, utilizando o voltímetro, e daí anotar esses valores na tabela
para depois poder calcular as resistências de cada resistor R1 e R2 e também para a associação em série deles, né, R1 mais R2, porque o objetivo desse experimento é entender o comportamento dessas resistências em uma associação em série, tá? Então, vamos ver a demonstração feita pela professora Magali em laboratório para entender um pouco melhor. Então, ali a gente tem a régua de madeira com os fios fixados nela. A gente liga na fonte o primeiro fio, né, que nós vamos medir, usando ali os jacarés nas extremidades para fixar melhor. Primeiro a gente ajusta, né, a corrente para 0,4 amperes, como a gente já viu. E depois a gente vai medir, então, a queda de potencial nas extremidades de cada fio, né, fazendo as medidas. Bom, a gente passa essas medidas para a tabela, então. Para o R1, a DDP medida foi de 6,2, logo a resistência, que é a tensão dividida pela corrente, né? Então, 6,2 volts dividido por 0,4 ampere, isso vai nos dar uma resistência de 15,5 ohms para o R1. E para o R2, a DDP medida foi de 2,5 volts, que dividido por 0,4 ampere nos dá uma resistência R2 de 6,25 ohms. Bom, vamos fazer agora a medida da DDP para os fios associados em série, né? O R1 mais o R2. Então, para associar em série, a gente começa colocando o jacaré que liga o circuito à fonte em uma das extremidades do fio mais fino, né, de 0,25 milímetros. Daí, nós ligamos um segundo jacaré na outra extremidade, pegando os dois fios, que estão um do lado do outro, né? Então, ele vai morder os dois parafusinhos que estão fixando os dois fios, o de 0,25 e o de 0,40 milímetros. O outro jacaré que fecha a ligação do circuito, a gente fixa na outra extremidade do fio de 0,40, né? Cuidando para não encostar um no outro. Daí, ajustamos a corrente em 0,4 amperes e medimos nas extremidades dessa ligação a diferença de potencial, né, com o voltímetro. Ok. Então, vendo em maior detalhe, o que a gente fez foi isso, né? Ligamos em sequência os dois primeiros fios de níquel cromo, né, obtendo um único caminho para a circulação da corrente. Passando para a tabela, então, nós obtemos uma DDP de 8,8 volts e dividindo por 0,4 ampere, isso nos dá uma resistência de 22 ohms. Agora, o que a gente pode fazer com esses resultados é testar se a teoria que a gente viu lá no início bate com as medidas. Aqui a gente encontrou, né, uma tensão de 8,8 volts para a associação em série desses dois resistores. E a gente pode fazer o teste do circuito divisor de potência. Como a gente já sabe, né, que para dois resistores ligados em série, a tensão se divide de acordo com cada resistência, então a gente pode usar a regra da adição, onde a tensão total vai ser igual à soma das tensões de cada resistor presente no circuito. Então, se a gente soma a tensão no resistor 1, que deu 6,2 volts, com a tensão no resistor 2, que deu 2,5 volts, a gente obtém 8,7 volts, que é um valor muito semelhante ao 8,8 que a gente encontrou medindo no experimento, né? E se a gente tivesse dois resistores idênticos, o que ia acontecer? Bom, a voltagem ela ia ser dividida igualmente entre eles, né? Aqui foram usados elementos diferentes, então a gente viu que quanto maior a resistência do resistor, maior foi a tensão nele. Né? Nós encontramos uma tensão maior para o resistor de maior resistência, que foi o R1, e uma tensão menor para o resistor de menor resistência, que foi o R2. A gente achou também um valor de 22 ohms para a associação em série, né, de resistência. E na teoria a gente viu que a resistência total ou resistência equivalente é igual à soma de todas as resistências do circuito. Então, somando a resistência R1, que deu 15,5 ohms, com a resistência R2, que deu 6,25 ohms, a gente obtém 21,75 ohms, que também é muito próximo dos 22 que a gente mediu. Então, qual a relação, né, que a gente vê entre a resistência equivalente e cada uma das resistências separadas? Bom, é que quando a associação é feita em série, né, a resistência total do circuito, ela então aumenta.
Agora a gente vai observar o comportamento da corrente à medida que se aumenta o número de resistores ligados em série. Então, a gente vai comparar, né, como fica com 1, 2 e 3 fios associados em série, começando pelo fio mais grosso da régua, né, o R3, que tem 0,50 milímetros. Então, com o auxílio do reostato, a gente vai ajustar a corrente inicial para 0,5 ampere. Depois, nós vamos associar, então, um fio intermediário, o R2, de 0,40 milímetros, em série com o R3. E aí, a gente vai verificar, então, né, após fazer essa ligação do R2 com o R3, nós vamos verificar o novo valor de corrente, e ali a gente vai ver que caiu, né, de 0,5 para um pouco menos de 0,4 amperes. E por fim, vamos associar o fio mais fino, o R1 de 0,25 milímetros, que é mais resistente, né? Lembrem lá da aula do professor Marcos, da segunda lei de Ohm, que quanto mais grosso o fio, mais corrente vai fluir nele. Então ele tem uma menor resistência. E quanto mais fino, menos corrente flui, logo ele tem uma maior resistência. Tá? Então a gente fecha o circuito e observa lá o valor final da corrente para essa ligação em série dos 3 resistores, né? Que deu 0,25 ampere, mantida a mesma DDP desde o início, né? Bom, então quando a gente mantém uma DDP constante, o que acontece com a corrente elétrica do circuito à medida em que se aumenta o número dos resistores ligados em série? O que vocês conseguem perceber ali na tabela? A corrente ela diminui, né? Então a gente viu lá na aula do professor Naman também que a corrente ela flui melhor quanto menor o comprimento do fio. Se eu tenho um fio maior, né, ou mais fios associados, mais resistores associados, eu vou ter uma maior dificuldade, né, uma maior resistência para a corrente passar. Bom, agora nós vamos discutir como encontrar a resistência equivalente numa associação em paralelo. A gente vai utilizar a mesma montagem experimental de antes, né? A fonte, o reostato, a régua com os fios, o voltímetro e o amperímetro, só que dessa vez vai ser um amperímetro mais moderno, que tem um ajuste mais fino que o anterior. Nós vamos trabalhar com os mesmos 2 fios do primeiro experimento, agora conectados em paralelo, né? E vamos registrar para cada caso o valor da corrente encontrada e anotar na tabela 2 do livro, que é semelhante a essa. Nesse caso, a gente vai usar o reostato para manter a DDP constante em 4 volts, porque, né, a gente está trabalhando com um circuito em paralelo e, como a gente viu, a tensão não varia, ela se mantém a mesma em todos os resistores. Então, vamos ver a demonstração da professora Magali. Aí aqui a gente mede, começa medindo a corrente no primeiro fio sozinho. Depois a gente troca, né, coloca os jacarés no segundo fio e mede então a corrente no segundo fio sozinho, né, medindo sempre nas extremidades. Com isso, a gente passa os resultados para a tabela, né, para a gente poder calcular a resistência. Então, no fio 1, a gente tem a tensão 4 volts, daí divide pela corrente de 0,24 ampere, e isso nos dá uma resistência de 16,67 ohms. E no fio 2, a gente tem também a tensão 4, dividido pela corrente 0,63 amperes, que foi medida lá no experimento, e isso vai nos dar uma resistência de 6,35 ohms. Agora, vamos medir para a associação de R1 e R2 em paralelo. Então, a gente coloca cada jacaré prendendo os 2 fios ao mesmo tempo, né? O que vai gerar uma bifurcação. Daí, a gente confere a DDP nas extremidades, né? Cuidando para não encostar ali no outro lado do jacaré, né? E garantindo que tenha sempre 4 volts, e daí lê a corrente para associação em paralelo. Então, ali naquele caso, né, para ligar em paralelo, a gente fez basicamente isso. Prendeu cada jacaré ao mesmo tempo nos 2 fios. Aqui nessa foto o jacaré está fechado, mas considerem que ele estivesse aberto, mordendo os 2 parafusos, né, que estão rosqueando os fios mais finos, ao mesmo tempo, tá? Isso vai gerar uma bifurcação no caminho, né, que vai criar esses nós. E aí a corrente se divide no nó, criando um circuito em paralelo. Então, nessa associação em paralelo, a gente obteve uma resistência total de 4,65 ohms, que é a tensão 4 volts, dividido pela corrente medida, né, que foi de 0,86 ampere.
Bom, esses resultados a gente também pode conferir se bate com a nossa teoria. Em relação à intensidade da corrente no circuito, a gente sabe que para um circuito em paralelo, ela é a soma das correntes que passam por cada resistor. Então, se a gente somar I1, que deu 0,24 ampere, com I2, que deu 0,63, nós vamos obter uma corrente total de 0,87 ampere. O que está bem próximo também do valor medido, né, que foi 0,86. Em relação à resistência equivalente, a gente viu que para uma associação em paralelo, o inverso dela é igual à soma dos inversos de cada resistência do circuito. Então, 1 sobre R total é igual a 1 sobre 16,67 mais 1 sobre 6,35, o que vai nos dar 0,217, que fazendo o inverso, então, né, 1 sobre 0,217 para igualar com a resistência, a gente obtém uma resistência equivalente de 4,61 ohms, que também se aproxima bastante dos 4,65 que a gente mediu no experimento. E aqui, né, qual que é a relação que a gente tem entre a resistência equivalente e cada uma das resistências separadas? Bom, diferente lá da associação em série, que a resistência total aumentava, porque era soma, né, ela ficava maior que as outras, aqui, quando a associação é em paralelo, ela diminui. Então, ela vai ficar menor que as outras resistências do circuito, né, a associação em paralelo diminui o valor final da resistência. Agora nós vamos ver algumas aplicações desses circuitos. Um bom exemplo para entender esses dois tipos de associações são os pisca-piscas, né, as luzinhas de Natal, que são vendidas, a maioria delas com as ligações em série, que é um jeito mais econômico de produzir elas. Como a gente viu, em um circuito em série, a corrente possui a mesma intensidade ao passar por todas as lâmpadas. Então, nesse caso, todas as lampadinhas vão ter o mesmo brilho e vão funcionar sempre juntas. Só que se uma delas queimar, todas as outras lâmpadas vão se apagar, porque todo o circuito vai ser interrompido. É bem comum, né, se a gente compra esses pisca-pisca mais baratinho, de ter que repor todo o ano no Natal, porque quando uma lampadinha queima, todas elas param de funcionar e a gente tem que jogar tudo fora. Já se a gente tivesse uma ligação em paralelo, as lâmpadas estariam ligadas separadamente na fonte, né? Elas estariam todas submetidas à mesma tensão. Então, se uma lampadinha queima nesse caso, todas as outras vão continuar ligadas e a gente pode usar esse aparelho por mais tempo, né? Então, pensando nas nossas casas, como que seria o circuito melhor para alimentar as nossas lâmpadas e aparelhos ligados na tomada? Vamos analisar. Na associação em série, com essa configuração, né, todos os elementos eles vão estar ligados na tomada e vão fazer parte de um único circuito. Então, se qualquer um desses dispositivos falhar, queimar, a corrente, né, irá deixar de fluir. Se as lâmpadas da nossa casa estiver ligada dessa forma, em série, a gente só poderia ter um interruptor geral que ligasse todas elas ao mesmo tempo. E todas elas, né, sendo todas iguais ali, com a mesma resistência, a mesma potência, elas teriam o mesmo brilho, mas elas não atingiriam o seu brilho máximo, porque a tensão que sai lá da tomada, ela seria dividida igualmente entre elas. Então, ali na figura, a gente tem uma tensão de 127 volts saindo da tomada, e cada lâmpada vai estar usando apenas 42,25 volts, que é 127 dividido por 3 aproximadamente. Então é fácil imaginar, né, que não é viável ter os dispositivos eletrônicos da nossa casa ligados em série. Então, a ligação em paralelo, né, usar essa ligação, vai nos trazer mais vantagens. Por exemplo, todas as lâmpadas ali da nossa figura, elas vão poder funcionar com seu brilho máximo, porque em todas elas vai estar chegando a tensão que sai da tomada de 127 volts. Então, elas vão poder funcionar com sua potência máxima, né? Como a gente vê aqui na figurinha do meio, essa é uma lâmpada que funciona a 127 volts, né, com uma potência de 100 watts. Ao optar pela ligação em paralelo também, a gente pode ter várias tomadas, vários interruptores, então a gente pode ligar e desligar diferentes tipos de elementos na rede sem que todos eles se liguem ao mesmo tempo ou que um interfira no outro, né? Se um queimar, os outros não queimam. Além disso, a maioria dos aparelhos eletrônicos que a gente compra, eles funcionam, né, numa voltagem de 127 ou 220 volts, que é o que sai das nossas tomadas, e nos circuitos em série, como a gente viu, à medida que passa cada elemento, vai tendo uma queda no nível de tensão, e isso pode fazer com que os aparelhos não funcionem adequadamente, enquanto no circuito em paralelo, cada elemento vai ter uma tensão que permanece constante, né? Tá, pessoal? Então, é isso.
né, acabo a aula por aqui, agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem entrar em contato. Bons estudos a todos.